sabe o que planta jamais vai temer a colheita. Quem sabe o que planta não teme a colheita. Essa frase é muito forte, né? É muito forte. Quem sabe o que planta não teme a colheita. Então, plante no reino de Deus. Meus irmãos, eu entrei aqui só para atualizar os irmãos. Saiu essa matéria na CNN essa semana sobre um conflito com Taiwan pode gerar uma escalada nuclear. Olha só, olha só. Conflito entre China e Estados Unidos sobre Taiwan pode ter uma escalada nuclear. A avaliação estratégica do Centro de Defesa Britânico destaca a importância da ilha para Pequim e a falta de regras nos exércitos sobre engajamento, o que pode resultar em confrontos maiores. Um conflito entre os Estados Unidos e China sobre Taiwan pode levar a uma escalada nuclear, com ambas as forças armadas realizando operações abrangentes, visando centros de comando e comunicação rivais, afirmou um importante centro de pesquisa de defesa. Em uma avaliação estratégica realizada antes do maior encontro anual de defesa da Ásia, em Singapura, neste final de semana, o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, com sede em Londres, afirmou que o mundo está à beira de uma nova corrida armamentista nuclear, com a região Ásia-Pacífico no centro. Estados regionais e aqueles com interesses estratégicos estão expandindo seus arsenais nucleares, enquanto estados não detentores de armas nucleares buscam capacidades de ataque convencional de longo alcance. Ambos os cenários desafiam a estabilidade estratégica. E aí, nós sabemos muito bem que se nós tivermos um conflito nuclear, entre os Estados Unidos e China, por causa de Taiwan, a gente sabe que o poder dos Estados Unidos ainda é muito maior que o da China. Agora, só para vocês entenderem, irmãos, a gente teve ataques da Rússia em larga escala. Contra a Ucrânia fazendo ataques em larga escala à Rússia. Olha aí, ó.
Ataque russo em larga escala atinge prédios, residências e deixa mortos na Ucrânia. Prédios, residências em Kiev foram atingidos e ficaram em chamas. Também há registro de destruição em Dnipro, a quarta maior cidade do país. A Ucrânia afirma que 38 locais foram atingidos no país e que a Rússia lançou 656 drones e 73 mísseis. Isso foi ontem, tá? E a gente sabe, irmãos, que foi 22 pessoas mortas. A Rússia também, ó, tá? A Rússia também acusa a Ucrânia de bombardear ônibus e abre uma investigação por terrorismo. E aí a gente vê que o que era para ser coisas de dias... Irmão, vocês têm noção que isso já vai, né? Foi em fevereiro de 2023. Não, fevereiro. Me ajude aí. Quando é que começou a guerra entre Rússia e Ucrânia, irmãos? Foi em fevereiro de 2022. Aí nós estamos 23, 24, 25, 26. Fevereiro desse ano fez 4 anos de guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu sei que foi em fevereiro que o Bolsonaro viajou lá no dias antes da Rússia atacar a Ucrânia. Ele esteve na Rússia. E nós estivemos com ele, né, em Brasília, exatamente no dia que ele viajou para a Rússia, antes do ataque à Ucrânia. Eu nunca vou esquecer que a Rússia colocou 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia e o povo da Ucrânia estava lá vivendo como que se nada estivesse acontecendo. Como que se nada estivesse acontecendo. E de repente, a Rússia entrou. Eu fico pensando, irmãos, você analisa comigo as pessoas estudando, trabalhando, tinha casamentos marcados, noivados marcados, congressos nas igrejas evangélicas marcados. E veja bem, tinha 100 mil soldados de frente para a Ucrânia. De frente para a Ucrânia. E o povo na Ucrânia vivendo como que se nada fosse acontecer. Isso é um despertar para nós, porque a instabilidade mundial, irmãos, ela está gigantesca, tá? A gente está vivendo cenários, vários cenários assombrosos. O Bitcoin está derretendo, o ouro caiu 40% essa semana. Nós estamos vendo que a taxa de juro que era para baixar nos Estados Unidos não vai baixar. Nós estamos aí na previsão, agora tem um monte de gente falando sobre o El Niño, uma previsão apocalíptica em âmbito climático. Só que como é que está o povo, irmãos? O povo está vivendo como o povo na Ucrânia, mesmo vendo 100 mil soldados na porta da Ucrânia, mesmo vendo mil soldados,
o povo estava vivendo como que se nada fosse acontecer. Veja, eu comecei a live falando, irmãos, que se a China atacar Taiwan e os Estados Unidos intervir, há uma grande possibilidade de ataque nuclear entre Estados Unidos e a China. A Rússia, esses dias, lançou um míssil hipersônico sobre a Ucrânia. É muita coisa acontecendo. E aí, para piorar, né? Que sempre pode piorar, o Irã voltou a atacar e atacou o Kuwait, o aeroporto do Kuwait. Olha aí, ó, ataque do Irã no Kuwait deixa 63 pessoas feridas, dizem autoridades. E a ofensiva danificou o aeroporto internacional do país e deixou uma pessoa morta. O Ministério de Saúde do Kuwait informou que 63 pessoas ficaram feridas após ataques do Irã atingirem o país nesta quarta-feira, danificando o aeroporto internacional. A ofensiva registrou um dos maiores números de feridos entre os países do Golfo, atingido por Teherã desde o início do confronto. E os feridos precisam de cirurgia. Em comunicado separado, o Ministério de Relações Exteriores do Kuwait informou que uma pessoa morreu no ataque. E um terminal foi totalmente danificado. Israel atacou o Líbano, prometendo destruir Beirute. Então veja que o mundo está em conflito.